Olá pessoal, boa noite. Algumas pessoas foram no banheiro, já que o filme tem aí 3 horas de duração. Nós vamos começar aqui mais um bate-papo da Mostra dos Melhores Filmes do Ano 2023, que é uma realização da BLG Entretenimento, com a curadoria e organização aí da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, que todos os anos se encontra, se reúne para poder votar nos 10 melhores filmes lançados comercialmente nos cinemas do Rio de Janeiro. E são esses filmes que nós estamos assistindo aqui no Estação Net Rio, na Sala 1, desde o dia 7. A programação vai até o dia 13 de março, até a próxima quarta-feira. Então ainda tem mais alguns dias aí pela frente, também seguidos de debate. E esse projeto ele conta com o apoio da Rio Filme, já que ele foi selecionado no edital de fomento do audiovisual carioca. E graças a esse edital a gente está ocupando aqui a Sala 1 do Estação Net Rio durante uma semana, e a partir de amanhã a gente vai ocupar o Cinema Ponto Cine, que é um cinema lá no bairro de Guadalupe, na Zona Norte, que estava fechado desde o início da pandemia, está retomando as atividades somente agora. E vai retomar justamente com a Mostra dos Melhores Filmes do Ano. E vai ser a primeira vez também que a Mostra vai para a Zona Norte da cidade. A Mostra sempre aconteceu ou no centro, ou aqui na região de Botafogo, da Zona Sul. Então a gente está oferecendo também a possibilidade aí dos moradores da região da Zona Norte, de Guadalupe e adjacências, e até mesmo da Baixada, de poder conferir aí esses 10 melhores filmes, além dos filmes homenagem, que é o documentário sobre o Nelson Pereira dos Santos, e o Filhas do Vento, em homenagem à atriz Léa Garcia, que inclusive foi lembrada pela Academia, no site deles, tem as homenagens das pessoas que faleceram no ano anterior. Ela não apareceu ali na tela, mas lá no site da Academia, a atriz Léa Garcia foi lembrada aí por Hollywood da sua passagem. E hoje, se eu não me engano, seria o aniversário dela de 91 anos. Inclusive vai começar também, só fazer uma divulgação aqui que o filho dela pediu, vai começar essa semana em Niterói uma exposição sobre a Léa Garcia. Bom, vou passar a palavra aqui para o Mário Abad, que é membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. E só explicar o seguinte, o Ricardo Larkman estaria aqui conosco hoje, mas ele testou positivo para a Covid, então a gente falou para ele ficar em casa. Então, hoje teremos só o Mário aqui conversando com vocês sobre o Oppenheimer e sobre A Baleia, que foi exibido mais cedo. Tá certo? Obrigado, pessoal. Com vocês, Mário Abad. Boa noite para todo mundo. Vamos começar falando da Baleia, mesmo que vocês não tenham assistido, porque a gente tem que falar sobre ambos os filmes. Eu estou aqui para falar sobre cinema, e vou falar só sobre cinema. As pessoas, às vezes, eu acho até que cada um faz alguma escolha, mas eu fico cada vez mais impressionado com as pessoas. Sai uma notícia, qualquer que seja, e elas se sentem especialistas naquela notícia. Por exemplo, quando teve a discussão da vacina, pessoas que nunca estudaram medicina, estudaram nada, todo mundo opinava. Aí tem a situação da guerra. A pessoa não é um cientista político, opina sobre a guerra. Então, eu não vou opinar sobre o que eu não sei. Não vou conversar sobre o que eu não sei. Então, como eu não sou um cientista político, e não gosto de política, nem me interesso por política, eu não posso falar sobre política e não falarei sobre política. Então, se a pessoa fizer uma pergunta política para mim, eu não tenho como responder. Peço desculpas. Eu falo sobre cinema, sobre escolhas, sobre linguagem, sobre o que o diretor tomou uma atitude ou não, porque muitas vezes, quando a gente assiste um filme, a gente se esquece que tem um pensamento cinematográfico por trás daquele filme. Às vezes a gente se deixa se levar pelo gosto pessoal, pela uma história que talvez a gente não goste ou nos incomode, e aí fala mal do filme. Sim, o gosto, a opinião pessoal é muito louvável, acho que cada um tem que ter uma opinião, se gostou ou não gostou. Mas o meu papel aqui como crítico de cinema é fazer uma ponte entre a obra para o espectador, e explicar por que aquele filme foi lembrado, foi premiado, ou por que as pessoas comentam cinematograficamente sobre um filme. Porque às vezes a história nos incomoda. Sim, então, tem muitos cineastas que faz filme para criar desconforto mesmo.
Ele mesmo diz isso no seu discurso. Olha, eu faço um filme para criar um desconforto no espectador. Um dos diretores que mais faz isso é o Lars von Trier, independente de gosto ou não. Ele faz filmes para incomodar a plateia. O próprio David Lynch fala isso. Não consigo entender seus filmes. Ele fala, não quero que você entenda os meus filmes, não quero que você entenda Mulholland Drive, não quero que você entenda Millennium Empire, eu quero que você sinta alguma coisa, mesmo que seja tédio, raiva, acha chato, ótimo, você está sentindo alguma coisa, eu só não quero a indiferença. David Lynch cansou de falar isso. Não tentem entender meus filmes. Então, eu comecei falando dessa maneira porque A Baleia é um filme que cria um desconforto. Aí, se a gente for procurar a obra do diretor, Darren Aronofsky, ele mesmo fala isso. Eu só faço filmes sobre pessoas que têm problemas na saúde mental ou pessoas que causam uma automutilação em si próprias. E se a gente for analisar a trajetória dele, a filmografia dele, isso está bem correto. A gente pode ver Requiem para um Sonho, Mãe, que ele fez há pouco tempo atrás, Cisne Negro, Lutador. São filmes que provocam desconforto na gente. Aquela bailarina feita pela Natalie Portman, que ela ganhou o Oscar e tudo mais, como é que ela vê a vida. Então, eu faço filmes sobre pessoas que têm problemas de saúde mental ou se automutilam. Então, muitas vezes, ele nem escreveu o roteiro. Às vezes, ele só filmou um roteiro que foi dado para ele, que ele se interessou pela história, que é o caso da Baleia. Vou até pegar aqui o nome. O autor é o Samuel D. Hunter, que é um professor universitário americano, que escreveu uma peça de teatro que se transformou na Baleia no cinema. Esse professor que escreveu, ele sofria de obesidade, ele era uma pessoa obesa, ele sofreu muito bullying por ser obeso e era gay. Então ele sofria bullying duplo. E ele conseguiu fazer um tratamento, conseguiu emagrecer, mas ele quis escrever sobre isso, que foi uma peça de teatro, que foi encenada e foi até premiada em Nova York, chamou a atenção do Darren Aronofsky, que pegou essa peça de teatro e pediu para o próprio autor da peça de teatro escrever o roteiro do filme. E aí ele escreveu o roteiro do filme e ele filmou. Aí entra a parte do crítico de cinema. Por que o Darren, por exemplo, escolheu filmar esse filme em 4.3? Normalmente a gente sempre fala em 16.9. As televisões que a gente compra hoje em dia são aquelas mais retangulares, para você ter uma ideia de 16.9. A imagem é até mais fina. A imagem antigamente era 4.3, a imagem é mais curta, que lembra a imagem do VHS, do DVD. Hoje em dia é uma imagem mais aberta. Por que ele, em vez de fazer 16.9, que seria o que a gente assiste normalmente no cinema, ele escolhe fazer 4.3, que é uma imagem mais fina, fechada, porque ele quer dar uma ideia de confinamento naquele personagem, já que o filme é todo passado num apartamento. Então já começa uma escolha cinematográfica dele fazer o filme. Então já mostra uma inteligência cinematográfica de como eu vou pegar esse roteiro e passar essa ideia de claustrofobia, passar essa ideia de confinamento, já que é uma pessoa que está sobrepeso, uma pessoa obesa, que está inclusive com obesidade de morte, e já não sai mais do seu apartamento e fica ali presa. Como é que eu passo essa ideia? Ao mesmo tempo, a peça se chama A Baleia porque faz muitas referências à obra do Moby Dick. Então, quando o autor escreveu sobre a baleia, ele confina aquele personagem naquele apartamento, porque ele vê aquele apartamento como o barco de Moby Dick. Então, se você for procurar no filme A Baleia, tem várias referências a Moby Dick, no nome dos personagens, da maneira que é filmado, e aquele apartamento seria o barco. Então, na hora que o diretor ele pega um roteiro que está todo escrito, ele fala assim: como é que eu vou colocar isso em imagem? Que é a famosa chamada decupagem. O que é a decupagem? É você pegar tudo aquilo que está escrito e botar em imagem. Então ele faz essa escolha de filmar em 4.3. A primeira escolha que ele faz. E prossegue dessa maneira, filmando o filme. Aí ele escolhe o Brendan Fraser. Houve na época uma certa loucura dizendo: mas por que você escolheu esse ator que está todo maquiado para parecer que tem mais de 100 quilos, 150 quilos, uma obesidade mortal e tudo mais? Por que você não pegou? Porque você não tem atores normalmente com esse peso. Até porque a pessoa que está com peso que o Brendan Fraser faz no filme, ele não estaria nem trabalhando, ele estaria justamente confinado na própria casa. Então, a gente às vezes esquece que um ator, ele,
A profissão dele é se transformar, é ser outra coisa. É óbvio que você não pode pegar um personagem que seja um personagem muçulmano e botar um escandinavo para fazer aquele personagem muçulmano. É óbvio. Mas a gente esquece, às vezes, que a profissão do ator é se transformar. Porque, às vezes, está tendo uma discussão, por que você escolheu esse e não escolheu aquele? Você está ofendendo aquela cultura quando você escolhe um ator que não é daquela cultura. Porque se você for fazer dessa maneira, então a profissão de ator não pode existir mais. Porque o ator, o papel dele é se transformar, é ser outra pessoa. Ele não está sendo ele ali. Então, quando a pessoa é escolhida, houve esse zum, zum, zum. Por que não botou uma pessoa sobre o peso? Porque se botasse, ela não estaria nem trabalhando, para começar. Ela não estaria ali, né? Então, o Brendan Fraser foi escolhido, ele foi fazer um laboratório sobre isso, foi em várias clínicas, conversou com pessoas que sofrem desse problema, fez um estudo, um laboratório com essas pessoas, foi contratado um coreógrafo especialista de como você anda e se locomove quando você tem aquele peso. Então ele foi treinado alguns meses para fazer aquilo, fez um laboratório e foi por isso que acabou sendo agraciado pelo Oscar, acabou sendo premiado não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Então, tirando essas escolhas todas, foram escolhas cinematográficas, inclusive o Darren comenta, olha, eu escolhi o Brendan Fraser porque ele foi ótimo para mim, porque ele foi um galã no passado, de muito sucesso, que depois ficou esquecido pelo público. Se eu pegasse um galã atual, seria ruim, porque ficaria muito aquela ideia na cabeça das pessoas que você está vendo aquele ator o tempo todo. Você escolhe, sei lá, um Leonardo DiCaprio, escolhe um George Clooney, escolhe uma pessoa como essa. O que vai acontecer? Você sabe que o George Clooney não está com aquele peso, não está daquela maneira. Então, seria mais difícil de você criar uma fantasia na cabeça do público. Agora, quando você escolhe um ator que está mais de 10 anos afastado, inclusive no ostracismo, que não consegue trabalhar muito tempo, você nem lembra muito direito como é que ele está. Então, teve gente que, quando mostrou as primeiras fotografias do filme, até achou, mas ele está com esse peso todo, ele está gordo assim, dessa maneira, porque a gente vê, às vezes, atores e atrizes mais jovens de uma forma e depois, quando passa um tempo, de outra forma. A gente vê isso, cansa de ver isso toda hora na internet. Então, isso até criou uma certa dúvida na parte do público, que não estava informado sobre aquele filme, se ele não estava realmente com alguma obesidade, alguma coisa. Então, isso ajudou o filme também. Então, o diretor faz essas escolhas todas justamente para criar essa coisa lúdica na nossa cabeça. O filme foi bem sucedido, acabou ganhando o Oscar também de maquiagem. A maquiagem é muito boa. E é um filme sobre redenção, porque a gente, às vezes, também se pegou muito nessa coisa da obesidade, mas se você tirar a obesidade, podia ser alcoolismo, podia ser uma doença terminal, podia ser um câncer, podia ser o que fosse. Aquilo ali é só uma motivação para que o personagem corra uma trajetória. Não precisava ser obesidade, podia ser alcoolismo. É uma pessoa alcoólatra que tem um problema de alcoolismo, e ela quer se redimir, ela tem um problema com a filha, porque ele abandonou a filha, abandonou aquela família para ter um relacionamento gay com outro homem. Então, aquela filha tinha esse sofrimento. Então, ele via, nos últimos momentos que ele teria de vida, já que ele tinha uma obesidade que ia levar à morte, eu preciso fazer as pazes. Muitas vezes a gente vê isso, né? Pessoas que ficam doentes e têm uma vida, às vezes, não muito correta, agiu, às vezes, até motivados por alguns sentimentos que se arrepende, e se vê naquele momento que vai morrer, de tentar fazer as pazes com as pessoas, para não levar esse karma para um outro mundo, o que for. Então foi isso que o diretor mostra nesse filme. Ele vai e tenta recuperar aquela relação com a filha dele. E, ao mesmo tempo, aparecem mais outros dois personagens no filme, que é a enfermeira, e que também é o missionário, né, o rapaz que é muito religioso, que é o evangélico. E esses três personagens têm problemas também. Então é ótimo que por meio do personagem do Brendan Fraser, que é o obeso, você consegue pegar esses três personagens e resolver problemas que eles tinham também. Então é um filme que fala sobre mortalidade, é um filme que fala sobre religião, um filme que fala sobre redenção. É um filme que, apesar de ter uma pegada um pouco sombria, porque a gente vê que aquela pessoa está com uma doença, né, e que ela vai falecer,
que ela quer deixar as coisas certas. E ela consegue até o final do filme isso. O filme até, apesar de parecer, né, que ele vai morrer no final, porque não mostra assim literalmente a morte dele, mas a gente sabe que ele vai morrer, é um filme que termina de um certo otimismo, porque há uma trajetória e as pessoas todas que passam na vida dele, elas conseguem resolver seus problemas e seguir em frente. Tem até um filme que está agora passando no cinema, Todos Nós Desconhecidos, que estreou a quinta-feira passada, inclusive de um diretor, que é o Andrew Hay, está passando aqui no Estação. Acho até interessante se vocês puderem ver. O Andrew Hay, ele é um diretor também, que é gay, e ele diz nesse filme dele as dificuldades que ele teve de crescer nos anos 80, né, numa época que era muito ainda machista, nos anos 80, sendo gay. Os bullying que ele sofreu, não só das pessoas, como também dos próprios pais. Então esse filme está passando no Estação, é interessante. Ele escreveu o filme, ele dirige o filme e mostra que muitas vezes a gente precisa voltar ao passado para resolver certas questões para que a gente possa ter um presente, um futuro melhor. E não deixar isso, talvez, debaixo do tapete, escondido no armário. A gente tem que trazer isso à luz, trabalhar isso de tal forma. Esse filme é muito interessante, porque, se não é spoiler nenhum, porque o filme tem 2 horas, nos primeiros minutos, ele é um roteirista, que é basicamente também a profissão do diretor do filme e do roteiro do filme, e quando ele está escrevendo os roteiros, ele tem memórias da época do passado dele, quando ele era jovem. Aí ele resolve fazer sempre uma viagem de trem, o filme é passado na Inglaterra. Ele faz uma viagem de trem para a cidade onde ele nasceu e cresceu, na casa dos pais. E toda vez que ele chega na casa dos pais, ele se encontra com os pais que já morreram 30 anos atrás. Há uma licença poética no filme nisso. Como se estivesse conversando com os fantasmas dos pais. E aí ele conversa com a mãe dele, conversa com o pai dele, aí fala assim, como é que o senhor descobriu? Aí o pai fala assim, não, já logo percebi que você era uma frutinha, que é uma coisa homofóbica. Mas é o que o pai falou nos anos 80. Então, isso tudo é trabalhado no filme para que ele chegue no final do filme com isso resolvido na cabeça dele. Então, é a mesma coisa que acontece com a Baleia. Porque, às vezes, a gente pega o trabalho do Darren Aronofsky, que é um diretor que quer provocar esse desconforto, que quer mostrar esses problemas, porque, realmente, pessoas que sofrem algum transtorno mental, pessoas que se automutilam, ela tem algum problema. Então, às vezes, a gente não deve esconder esse problema. Só que o Darren Aronofsky mostra esse problema, apresenta para a gente esse problema. E deixa que a gente, cada um, tenha a sua opinião sobre isso. Não sei se vocês que estão aqui presentes viram a Baleia, viram a Baleia antes, mas o filme foi o filme que passou antes. Eu acredito que a maioria de vocês viram Oppenheimer, estou louco para falar de Oppenheimer, mas eu tenho que falar da Baleia também. Alguma dúvida sobre a Baleia, alguma questão que vocês queiram levantar? Cinematográfica? Então, a gente pode... Sim. Sim, eu tinha falado no começo, falou... Sim, não tem problema nenhum. Samuel D. Hunter foi o cara que escreveu o roteiro. E ele escreveu antes uma peça de teatro em que ele escreveu o roteiro dele. E é sobre ele. Ele era um professor universitário, obeso e gay. E ele sofreu muito bullying das pessoas. E ele conseguiu fazer um tratamento e conseguiu emagrecer de tal forma que ele ficou melhor. Quando ele ficou magrinho, ele ficou melhor. E ele até comenta em entrevistas que depois que ele ficou mais magro, ele acabou recebendo até cantadas de mulheres, mesmo sendo gay. Então ele falou, olha como é que a sociedade, né, cria esse mito da beleza, essa coisa toda, e a gente é obrigado a ficar escravizado dessa forma. Então eu acho interessante porque é a história dele, é a vida dele. Então as pessoas condenaram muito o Darren, mas esqueceram disso. A pessoa que escreveu, ele está contando a história dele. Ele está no lugar de fala dele, que vocês gostam de falar. Então, ele escreveu a peça de teatro, que foi um sucesso em Nova York, e depois ele foi convidado pelo próprio Darren, olha, eu quero até que você escreva o roteiro, eu não quero nem eu escrever o roteiro, quero que você escreva o roteiro, eu só vou filmar o roteiro. Então, foi ele também que escreveu o roteiro. Então, essa questão, mais uma coisa sobre Baleia, então, a gente pode seguir para Oppenheimer. Oppenheimer foi o grande vitorioso do Oscar ontem. Eu não falo sobre premiação, porque premiação é de acordo com o júri, de acordo com a pessoa, não fui eu que fui lá, não fui eu que dei o prêmio, então eu não posso comentar se foi justo, se foi injusto, o que for.
O que eu posso comentar é sobre a carreira do diretor e as escolhas cinematográficas que ele fez também. Eu sei que é um filme que, às vezes, sofreu alguns problemas, porque quando houve aquela campanha, porque é isso que eu acho interessante, Hollywood, vocês têm que entender uma coisa, os Estados Unidos é um país muito capitalista. Não estou fazendo uma crítica, esse é o problema deles, porque eu não sou americano e não voto lá, também não me interessa o que acontece lá. Eu sou brasileiro e voto aqui. Então, o que acontece? Lá é um país muito capitalista. Então, qualquer coisa lá que possa dar dinheiro para um filme, até falar mal de um filme, eles apoiam em campanhas de marketing. Então, como ano passado, depois de vir de 2 anos de pandemia, o próprio Steven Spielberg falou uma frase muito emblemática, quando quase perto do final do ano, o Tom Cruise lançou o Maverick, que foi um sucesso, mais de $1 bilhão, e até então nenhum filme tinha dado dinheiro. O Spielberg falou, se foi o primeiro grande filme após pandemia, o Spielberg falou, Tom Cruise salvou o cinema. Maverick salvou o cinema. Foi uma frase emblemática. Mas por quê? Ele está pensando no dinheiro. Independente da qualidade do filme, independente se as pessoas gostam ou não gostam de Top Gun, se gostam de Tom Cruise, enfim, se ele vende uma besteirada ou não naquele filme, foi o filme que deu mais dinheiro, foi o filme que levou as pessoas a ir ao cinema. Então, houve tipo uma salvação do cinema. Então, eles acharam que 2023 ia ser ótimo, que 2022 terminou com esse recorde de bilheteria do Maverick. Só que não aconteceu isso. Janeiro, fevereiro, março, abril, as coisas não foram boas para o cinema. Mesmo os filmes de super-heróis, né, que sempre costumam dar muito dinheiro, independente do gosto, não estavam dando dinheiro. Até então, o filme que tinha mais dado dinheiro era uma animação, era um desenho animado, do Super Mario Bros. Era esse filme que tinha mais dado dinheiro até então. E então estava todo mundo preocupado. Aí começou uma campanha, tipo assim, o que a gente pode fazer para poder atrair o público, para o público voltar ao cinema, já que muita gente, que por causa da pandemia, por causa da segurança, da maneira até correta, ficou em casa e assistiu os filmes em casa. Mas a pandemia acabou, as pessoas começaram a se vacinar, apesar que a doença está presente ainda, teve até um surto agora no começo do ano de Covid de novo, mas eles querem trazer as pessoas para o cinema, porque eles falaram assim, olha, os bares estão cheios, os restaurantes estão cheios, os shows estão cheios, por que os cinemas estão vazios? As pessoas perderam o hábito de ir ao cinema. Tipo assim, eu espero para ver no streaming, porque o cinema vai ser caro, eu vou gastar R$40 de ingresso, e vou ter que comprar pipoca, ter o transporte, sei lá o quê. Poxa, daqui a 2, 3 meses o filme chega na televisão, eu vejo aqui. Mesmo as pessoas que iam ao cinema começaram a ter essa visão. Então, eles ficaram preocupados, é óbvio, porque o ganha-pão deles é a indústria americana. A gente às vezes esquece que eles falam indústria. Lá o cinema é visto como indústria. Lá é um negócio. Eu acho até um erro do Brasil. A gente já poderia estar muito melhor em termos de cinema, porque nós temos muita qualidade de fazer filmes, temos bons diretores, bons roteiristas, mas uma pena que a gente não encara ainda o cinema brasileiro como uma indústria. Não é perder as nossas origens, mas capitalizar isso de tal forma que a gente possa ganhar dinheiro com isso, da mesma forma que os americanos ganham, que os chineses ganham, os indianos ganham, enfim, o pessoal da Coreia do Sul, as pessoas industrializaram. Isso não quer dizer que você vai perder os temas, as discussões importantes que você vai colocar nos filmes que você vai afim em fazer. Então, como lá é visto como indústria, tem que dar dinheiro, senão a indústria vai falir, eles começaram a fazer uma campanha que eles viram que Barbie e Oppenheimer iam estrear no mesmo dia. Então ia ser uma concorrência. Aí, alguém de marketing sempre tem uma inteligência, né, e fala assim, por que ser concorrentes? A gente pode ser amigo, um ajudar o outro. Então, a gente põe o pessoal do Barbie dizendo que vai ver Oppenheimer e o pessoal do Oppenheimer dizendo que vai ver Barbie. Aí começou a postar várias fotos, apareceu o Cillian Murphy, que é o ator que faz Oppenheimer, com o ingresso, eu estou indo ver Barbie amanhã, sei lá o quê. Aí apareceu lá a Margot Robbie também, que faz, todo mundo faz isso. Apareceu o próprio Spielberg, apareceu o Tom Cruise, que estava também estreando Missão Impossível uma semana antes, todo mundo fazia essa campanha. Aí criou-se esse marketing espontâneo, Barbenheimer. Aí todo mundo começou a brincar com isso, foi ótimo, porque a Barbie, por ser um filme de menos de 2 horas, tinha 5 sessões do cinema, o Oppenheimer, que tem 3 horas, tinham só 3 sessões do cinema. Quando lotava a Barbie, as pessoas automaticamente entravam no Oppenheimer. E vice-versa. Então, acabou que Barbie deu $1,5 bilhão e o Oppenheimer passou de $1 bilhão. Um filme de 3 horas. Um filme feito
num tema complicado, difícil, que não é um tema pop, passar de $1 bilhão, quer dizer, foi ótimo para ambos. E ambos andaram de mãos juntas o tempo todo. Mas aí, infelizmente, vieram as premiações. Aí quando vem as premiações, e um filme tem muito mais indicações que o outro, aí quem torce para um time ficou chateado. Aí começou a atacar o outro filme. Aquela velha história, como se juntasse hoje, sei lá, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Vasco, vamos juntos. Mas na hora que chega na decisão, um time ganha e o outro não ganha. Aí a torcida adversária fica chateada e começa a apedrejar e a falar mal. Porque se ambos tivessem sido indicados para as mesmas categorias, mesmo que não vencesse, não ia haver essa falação, não ia haver essa discussão, não ia haver esse problema. Se Barbie tivesse sido indicada para a melhor diretora e a melhor atriz também, não teria discussão, estariam eles andando juntos até o final. Só que como a diretora não foi indicada como diretora, só como roteirista, e a Margot Robbie não foi indicada como atriz, e o Ryan Gosling, que é o ator coadjuvante, foi indicado como coadjuvante, já virou uma discussão louca sobre isso. Então foi isso que aconteceu. E o Oppenheimer seguiu, independente de gosto e mais, só que o Oppenheimer, ele não ganhou só prêmio nos Estados Unidos, ele ganhou na Inglaterra, ele ganhou na França, ele ganhou na Itália. Ele foi um filme que teve uma trajetória de premiações ao longo do mundo. Mesmo não sendo nos festivais importantes, prêmios dos críticos, prêmios da crítica especializada. E aí, acabou que houve, e ainda está durando, porque como ontem o filme ganhou o Oscar, ainda está durando essa discussão, mas daqui a mais uns 2 meses, um mês, só acaba. Agora, independente disso, nós temos o Christopher Nolan, que fez o Oppenheimer, que é o filme que nós vamos discutir aqui agora. O que eu posso falar do Christopher Nolan é o seguinte: ele é um diretor britânico que foi importado para os Estados Unidos, como vários outros são. A gente pode até pegar o diretor que fez Pobres Criaturas, que também foi importado para lá, fez A Favorita, agora fez Pobres Criaturas. A indústria, ela tem essa inteligência nos Estados Unidos. Se o cara é bom, não interessa de que país ele é. Se ele vier para cá e fizer filme para a indústria, está ótimo para a gente. Por exemplo, tem um diretor que não foi convidado muitas vezes e nunca foi, que é o Pedro Almodóvar. Foi convidado várias vezes a fazer filme nos Estados Unidos. Ele falou: eu prefiro fazer filme na Espanha, do meu jeito, da maneira que eu quero. Então não existe uma coisa certa ou errada. Eu acho até que o Pedro está certo no que ele está falando, porque ele faz um filme muito peculiar, um filme muito dele. Ele tem medo que a indústria se meta na produção, da maneira que ele vai fazer o filme e atrapalhe o filme que ele quer fazer. Então tem alguns diretores, por mais que foram convidados, não foram, porque eles queriam ter um completo controle sobre a sua obra. Quando o Christopher Nolan chegou nos Estados Unidos, depois de ter feito já 2 filmes na Inglaterra, bem-sucedidos, ele foi convidado para fazer um remake, ele fez um remake, e depois ele assinou para fazer a trilogia do Batman. E aí, antes de fazer a trilogia do Batman, ele apresentou um roteiro que ele gostaria muito de fazer, que é a Origem, Inception. O pessoal da Warner riu, falou assim: olha, a gente não vai fazer esse filme de maluco, que é um sonho em cima de um sonho, em cima de um sonho que o cara sonha, vocês não vão entender nada no cinema, você está maluco, você não vai fazer nada disso aqui, você vai fazer o Batman Begins, beleza. Aí ele fez lá o Batman Begins, fez o Dark Knight. Aí como houve o sucesso que houve com a trilogia Batman, os primeiros 2 filmes, o Dark Knight então foi muito sucesso, até que o Dark Knight hoje em dia é um exemplo de filme super-herói feito com uma assinatura de um diretor autoral e que conseguiu conquistar não só o fã do Batman, porque o fã de super-herói é muito complicado, eles são muito complicados. Mexer em qualquer coisa, eles já começam a reclamar e fazem campanha na internet. Conseguiu agradar o fã, e agradou a crítica, e agradou o público. Aí a Warner, muito feliz da vida, falou o seguinte: olha, você deu tanto dinheiro pra gente, está tudo tão ótimo, que você pode escolher agora o filme que você quer fazer, que te dá um cheque em branco. Poxa, eu quero fazer aquele filme que há um tempo atrás, anos atrás, a Origem. Você quer fazer essa desgraça? Quero fazer isso. E aí fez o Inception, a Origem, independente de gosto. O filme deu muito dinheiro também, concorreu ao Oscar de melhor filme do ano. Aí o Warner falou: poxa, nós temos um ganhador na mão. É um cara que faz filme, mesmo filme maluco, filme que mexe com o tempo, que vai para frente, que vai para trás, vai para o outro lado, mas ele consegue atrair o grande público. Talvez por causa do Batman, a gente não consegue explicar a fórmula do sucesso. Se o americano tivesse a fórmula do sucesso, ele nunca teria um fracasso. Todos os filmes dariam dinheiro. Eles repetem, às vezes, a mesma fórmula e não dá certo. Por que aquele deu e o outro não deu? Vai entender por quê.
E o Christopher Nolan, o que ele fez? Deu muito certo, as pessoas começaram a gostar dele como cineasta, independente se vocês gostam ou não, mas um cara que já arrecadou para o Warner o que ele já arrecadou, demonstra o poder de sucesso que esse homem tem no mundo. Filmes complicadíssimos, Interestelar, Tenet, as pessoas estão até hoje tentando entender Tenet, e teve bilheteria, teve gente, e querem assistir, tanto com Oppenheimer, não só pelo fenômeno da Barbie, é óbvio que foi muito maior, mas já tem os fãs dele que vão assistir qualquer desgraça que ele fizer. Ele vai levar público, de qualquer maneira. Mas é um filme de 3 horas, as pessoas vão assistir. Porque um filme que dá mais de 1 bi demonstra o sucesso que esse homem tem. E são aquelas coisas inexplicáveis, que se fosse um filme com uma narrativa tradicional, clássica, com começo, meio e fim, a gente até consegue entender. Mas não, ele tem, isso é dele. Essa que é a assinatura dele. A assinatura dele é mexer com o tempo. E ele segue a mesma ideia do David Lynch. Olha, não me interessa se vocês vão entender que foi para o passado, volta para o futuro, vai para frente, sei lá o quê, que a minha cabeça é dessa forma. A cabeça do Christopher Nolan mexe com o tempo dessa forma. Eu tenho até aqui, eu botei no texto que eu escrevi sobre o filme, uma coisa que ele mesmo falou. Ele fala aqui, ó, segundo o próprio, é manipular o tempo da história e a experiência do espectador em relação a ela, a própria história, demonstrando que suas crenças sobre o mundo são uma questão de percepção. Muitas vezes a gente tem crenças que a gente acredita porque a gente vê o mundo de uma tal maneira. Mas, se você talvez mexer no tempo, você vai ver o mundo de outra forma. Então ele vai continuar fazendo o filme assim, dessa maneira, não vai mudar, esse é o estilo dele, e foi um estilo que as pessoas não conseguem nem explicar por que as pessoas querem tanto ver um filme difícil de ser compreendido. Se você não prestar total atenção ao filme, você perde, porque você fala assim, o filme está em preto e branco, porque está colorido, mas será que isso aconteceu antes? Aí daqui a pouco, se você estiver realmente ligado no filme, você começa começa a juntar as peças do quebra-cabeças e começa a entender, isso foi depois, isso foi antes. Aí você começa a montar. Bom, foi o próprio Dunkirk. Dunkirk também é um filme muito famoso dele, também concorreu ao Oscar e também deu muito dinheiro, que ele mostra aquela guerra ali, a saída, né, dos ingleses, né, ali do sul da França, perseguido pelos nazistas. Ele mostra essa saída em tempos diferentes. Coisas que já acontecem primeiro. Aí depois você começa a juntar tudo na cabeça. Mas por que ele faz isso? Ele é maluco? É a maneira que ele vê o mundo. E é assim que o artista é. A gente pode falar assim, quando a gente vê um quadro de Monet, é bem diferente de um quadro de Salvador Dalí. Ambos são artistas plásticos, ambos são pintores, mas cada um vê o mundo de uma maneira diferente. Quando você vê o Van Gogh, quando você vê o Picasso, são coisas diferentes. Trabalham com surrealismo, com outros gêneros de pintura. É diferente de você ver uma escultura de Michelangelo. Então, a cabeça do artista, aquela velha história, a gente tenta decifrar. Agora, gosto, cada um vai ter o seu pessoal. Teve, inclusive, bacana, quando o Oppenheimer estava passando no cinema, muita gente falou assim, olha, como é que foi a experiência, hein? Eu odiei esse filme, não gostei do filme, achei o filme chato. Mas não deixei de ver o filme, eu vi isso muito na internet. Que as mesmas pessoas que acharam chato, mandando as outras pessoas assistirem. E teve gente que achou chato que viu 2 vezes, para ver se entendia o filme. Verdade. Então, quer dizer, é uma maneira que o artista trabalha isso de uma tal forma que ele conseguiu, que eu acho impressionante. É isso mais que me impressiona na obra dele. Que quando você vê um filme que você entende começo, meio e fim, fala assim, não, beleza. Mas quando você faz um filme complicado dessa maneira e consegue ter essa bilheteria toda dessa forma, alguma coisa esse sujeito conseguiu. E se talvez outra pessoa que fizer não vai conseguir fazer, mas ele já criou isso. E é a maneira que ele vê o mundo. Então é por isso, enfim, que ele criou essa assinatura autoral. E aí Hollywood, que é muito assim, né, eles às vezes, quando vê um traço de diferença, não vou nem colocar a palavra genialidade, aí eu deixo a critério de cada um, eles às vezes ficam meio assim pensativos. Por exemplo, será que esse cara acertou só nesse filme? Que muitas vezes a gente vê isso na premiação do Oscar, né? Ou será que foi só um por acaso? Aí às vezes nem dão prêmio
e esperam mais um tempo para depois ver se aquilo ali vai se consagrar mesmo, que é o caso do Christopher Nolan. Ele já concorreu outras vezes, mas finalmente ele conseguiu ganhar o prêmio dele. Quem foi entregar o prêmio foi simplesmente o chefão da academia, que é o Steven Spielberg, que é o cara que mais manda ali. Então, para ele escolher ir lá, e no discurso dele, você já vê isso. Se vocês acompanharam o Oscar ontem, ele fala isso no discurso. Muito obrigado de vocês me deixarem fazer parte disso. Ele fala isso no discurso. Então, o Spielberg entregando aquele Oscar para ele, o discurso dele, significam, tipo, agora você faz parte do nosso grupo. Você está aqui. Tipo assim, você tem uma assinatura autoral que satisfaz a indústria, dá muito dinheiro para todo mundo, que a gente pensa assim, Christopher Nolan, beleza, mas você sabe quantas pessoas para fazer esse filme dele, que é um filme de quase 200 milhões de dólares, quantas pessoas ganharam dinheiro fazendo aquele filme, do cara que estava segurando o fio, até ele que é o diretor, quantas pessoas são envolvidas nisso, quantos empregos está gerando, e depois que o filme é colocado em cartaz, campanhas de marketing, publicitários, redes de cinema, então é tudo uma indústria. Tipo assim, esse cara está contribuindo para a nossa indústria, fazendo filmes complicados, às vezes de entender, difíceis, às vezes de temas espinhosos, mas atrai o público gostando ou não gostando. Que é o que o Spielberg fez a vida inteira, que o James Cameron fez a vida inteira, entre outros diretores famosos americanos, Scorsese, Clint Eastwood, enfim, citando esses assim mais populares. Então ontem foi quase que tipo assim, o selo de aprovação, porque ele já tinha entrado para disputar Dunkirk, Inception, e não tinha ganho. Mas agora não, agora você faz parte do nosso grupo, você está dentro. Porque se tivesse filmes menos complicados... Desculpa, pode falar. Mas quantos caras fazem parte? Você estava dizendo aqui. Dessa equipe de filmagem? A senhora viu o número de créditos aqui? Não, eu vejo isso. É que você perguntou agora. Vocês fazem ideia quantas Sim, pessoas... olha, pelo menos fazer um filme desse, se você juntar Só tudo, para ter uma ideia. se você juntar a equipe toda, Você falou do cara que segura o filho. sim, exatamente. Se você juntar a equipe toda, sem colocar ainda o pessoal do marketing, há pelo menos umas 2.000 pessoas. Se você pegar todas as etapas, é isso. Aí depois, se você parar para pensar que esse filme está sendo exibido aqui no cinema, e nós estamos pagando ingresso, e esse ingresso eu estou pagando o projecionista, eu estou pagando a pessoa que vai vir fazer a faxina na sala, o bilheteiro. Então, são várias engrenagens de uma indústria, que começa quando você tem uma ideia de fazer um filme até ele chegar ao público. E depois que ele chega ao público, ele continua. Continua porque ele vai para o streaming, ele vai para a televisão fechada, ele vai para a TV aberta. Referindo ao meio penal. Não, mais ou menos 2.000 pessoas. Você está falando disso? Está falando disso, sim. Fazer o filme. Sim, 2.000 pessoas. Isso que eu estava curiosa. Isso. Aí depois, você tem toda essa engrenagem até ser lançado o Blu-ray. Todo mundo vai ganhando nessa escalada, que é uma coisa que infelizmente a gente já deveria ter pensado isso no Brasil, né? A gente esquece que não é só lançar o filme no cinema. Depois que lança no cinema, tem os canais de streaming, tem os canais fechados, tem os canais abertos, tem o DVD, tem o Blu-ray, tem o videogame sobre aquele... que a indústria de games é maior que a de cinema, muito maior. Então, esses filmes blockbusters, normalmente você... No caso, Oppenheimer é mais difícil, mas Inception, os Batman, Interestelar, são filmes que viraram depois videogame. Então, olha, mais dinheiro, mais gente fabricando, mais gente escrevendo, porque o cara escreve um roteiro novo para aquele videogame, a pessoa vai dirigir aquelas cenas, vai ter uma computação gráfica, vai ter uma equipe criando aquilo tudo. Então, é tudo uma engrenagem de fazer dinheiro. Independente se é bom, se é ruim, se gostou, não gostou, porque aquilo que eu falo, as pessoas às vezes falam assim, o gosto não se discute, ele se respeita. O papel do crítico mesmo é o que eu penso. Eu sigo uma outra escola. Porque na crítica, você tem a crítica acadêmica e tem a crítica impressionista. São dois tipos de críticas que existem. Isso na bibliografia. A crítica impressionista é aquela que é baseada só no gosto. Eu falo assim, isso é horrível. Isso é ruim, não vai ver. Isso é a crítica impressionista. A crítica acadêmica, não. Ela tenta explicar o filme para o público. Independente se é bom ou se é ruim. Bom é ruim que resolve o público.
Eu procuro seguir sempre essa crítica. Infelizmente, eu trabalho num veículo, que é o Globo, que eu preciso botar o raio dos bonequinhos, dormindo, batendo palmas, sei o quê, porque eu sou contra dar nota. Acho que você não pode dar nota na arte. Eu sou contra isso. É uma opinião minha. Respeito quem pensa ao contrário. Imagina você pegar um quadro Van Gogh, esse aqui é nota 3, aquele ali é nota 4. Para mim pode ser nota 3, depende para o outro, você vai ser nota 5. Posso pegar uma sinfonia de Mozart e falar, essa aqui é nota 2, essa aqui é nota 4. Por quê? É a minha sensibilidade que está dando essa nota. É a maneira que tocou o meu corpo, meu coração, minha cabeça. Então eu sou contra dar notas. Acho que a arte não é como uma disputa de corrida, que você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro. Eu acho que a arte não deveria ser encarada dessa forma. Mas, por necessidade, até mercadológica, os veículos todos, sem exceção, no mundo inteiro, colocam notas nos filmes, para que as pessoas acompanhem as notas. Eu acho até que era mais interessante que não tivesse nota, porque sem nota, você é obrigado a ler o texto. Aí você, lendo o texto, você vai decidir se você quer ou não quer ver o filme. Porque muitas vezes a pessoa vê a nota, aí vai ver o filme. Aí fica com ódio do crítico, porque ele vê, poxa, esse cara deu nota 5, filme horroroso, sei lá o quê. Esse cara deu nota 1, filme maravilhoso. Então a nota cria esse problema. O texto não. Tanto que normalmente, nos textos que eu escrevo para o Globo, se alguém tem a oportunidade de ler, eu direciono o filme. Por exemplo, você pode pegar 2 filmes de guerra, fala sobre o mesmo assunto. Guerra do Vietnã, por exemplo. Você tem o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, que muita gente diz que é uma obra-prima. Eu também gosto muito do filme, acho um filmaço, mas o cara que gosta de ver Rambo vai odiar o Apocalipse Now e vice-versa. Tem gente que consegue gostar das duas coisas, acho legal. O cara gosta de comer McDonald's e ao mesmo tempo gosta de comer um feijão com arroz, com bom filé mignon. Eu acho isso. Mas tem vezes que você só quer comer um fast food. Então tem cara que ama o Rambo, sei lá, ama o Schwarzenegger, o Stallone, não acho isso errado, isso faz parte. Isso é a diversificação de uma ideia. Então o que acontece? Quando eu escrevo uma crítica, eu não falo é bom, é ruim, é uma droga, eu não escrevo isso. Eu escrevo, esse filme é sobre isso. É sobre isso, por exemplo, esse filme agora, Todos Nós Desconhecidos, que eu escrevi o texto para o Globo, que está em cartaz, que eu sugeri vocês assistirem. Eu ponho lá, um filme de ritmo lento, contemplativo. A pessoa já entende. Então é um filme lento, é um filme de contemplativo. Se você não é essa pessoa, se você é uma pessoa agitada, ou você é independente de quem você seja, como é que você está naquele momento, naquele dia? Tem dia que você fala assim, poxa, eu quero comer um salgadinho e tomar um chopp, tá ótimo. E tem dia que você fala assim, poxa, eu quero comer uma comida. Nós não somos as mesmas pessoas todos os dias. Então, às vezes, você fala assim, eu quero ver uma coisa rápida, uma sessão da tarde, um filme de comédia para rir, eu estou cheio de problema, não quero pensar na vida, quero entrar nisso, não quero ver uma peça densa, não quero ver uma peça grega, Aristóteles, enfim. Então, depende muito do que você está naquele dia. Então, tem um dia que você vai assistir o Rambo e vai dar risadas daquilo, vai achar até engraçado e vai curtir, e vai ter um dia que você vai assistir o Apocalipse Now, que é um filme de 3 horas, que é um filme pacifista, falando dos problemas que os Estados Unidos teve da guerra do Vietnã, uma guerra idiota e burra. Então, ou você vai ver Rambo 2 a missão, que o Stallone vai lá e ganha a guerra, que ele perdeu, os Estados Unidos perdeu a guerra. Mas, desculpa, o Rambo 2, os Estados Unidos ganha a guerra. Ele volta ao Vietnã e traz todos os soldados americanos de volta e mata os russos e mata os vietnamitas e ganhamos a guerra finalmente. Tanto que ele fala isso no filme. Será que vocês vão deixar a gente ganhar dessa vez? Quer dizer, é uma dor de corno total, já que eles perderam a guerra. Enfim, pode falar. Eu queria saber como você classificou Oppenheimer, porque eu não vi a crítica nisso. Está aqui no catálogo. Agora a gente está... Está no catálogo. Eu pensei que você fosse falar do filme. Sim, eu estou falando do filme. Eu falei sobre por que o Nolan fez essas escolhas. Vamos lá, no Oppenheimer, então. Eu acho que é um filme denso, um filme que ele mexe com o tempo, com a linha temporal, para causar um desconforto no espectador e criar uma tensão no espectador de entender aquela história. Se você não se pega desde o começo, como qualquer filme, se você não está concentrado, você não é fisgado por aquilo, você vai achar um filme chato do começo ao fim. Um outro filme que fala muito sobre isso também dessa forma é o Rede Social. Não sei se vocês lembram desse filme falando sobre o Facebook, do David Fincher. Ele começa o filme com um diálogo entre a mulher e ele, o criador do Facebook, de quase 15 minutos, os dois conversando. Se você não prestar atenção naquela conversa e você não for fisgado pela história, você vai achar a rede social horrível. Mesma coisa em 2001, Odisseia no Espaço. É a mesma coisa, se você não ficar ali contemplando e vendo aqueles símios
jogando para cima, mostrando a evolução da Terra, mostrando aonde a gente vai chegar, até chegar no espaço, naquele balé espacial. Porque você sabe, no 2001, o Kubrick até falou o seguinte, olha, eu quero que vocês, quando entrarem no cinema, entenderem, o Kubrick falava isso, que o filme começa logo depois que passa o símbolo da empresa, seja Paramount, Warner, Sony, o que for. O filme já começa ali, o filme não começa no diálogo, o filme começa na primeira imagem. Então, se a senhora lembra de 2001, o filme começa com a tela toda preta durante 3 minutos, tocando uma música, então um pouco chata. Depois de 3 minutos com a tela toda preta, entra o Assim Fala o Zaratustra, que lembra Nietzsche, aí ele mostra a lua, a terra e o sol. Em 1 minuto de cena, ele mostra o que ele vai fazer. Eu vou mostrar uma vida sobre evolução. Meu filme é sobre evolução. Lua, terra e sol. Macaco, homem e super-homem. Por isso que ele usa a música Zaratustra, lembrando Nietzsche. Então, no primeiro minuto de filme, já diz o que ele vai contar. Agora, se a pessoa está sentada... mas se a senhora lembra das cenas. Se a senhora puder assistir, então, assiste. Começa 3 minutos, tudo preto. Por quê? Porque antes não tinha nada. Era tudo preto, não tinha só no espaço. Aí aconteceu lá de aparecer os primeiros planetas. Aí mostra um planeta sem vida, né? Que é a Lua. Que no caso seria a evolução, seria o macaco. Depois ele mostra a Terra, que é o homem. Depois ele mostra o Sol, que é o super-homem. Como é que no Oppenheimer usa essa coisa? Porque eu vi, mas é porque os diálogos são tão rápidos, a gente tem que acompanhar. Porque eu não consegui pegar, eu acho que não é tão simplista assim como ter um, como é que se fala assim, para trás, flashback e põe em preto, não é isso. Porque eu me lembro que teve flashbacks que estavam em cores. Você lembra aquela cena hipotética da moça nua ali em volta dele, estava em cor, né? E era uma lembrança. Sim. Então, foi tão rápido que eu não consegui pegar. Como é que ele usa isso? Qual é o critério que ele usou para botar em preto e branco? Não. Acho Olha, muito bonitas as cenas da explosão, né? Que ele faz uma mistura ali muito legal. Nas cenas em que o personagem ainda está numa jornada, ou essa jornada está sendo interrompida, está no começo, são as cenas em preto e branco. Nas cenas que ele já está seguro do que ele quer ou que vai acontecer, são as cenas coloridas. Então tem a ver com a psicologia do personagem. Exatamente. Mas isso eu pensei. Diga. Acho que você... Os diálogos são muito rápidos. Mas os filmes do Christopher Nolan, Os diálogos são muito rápidos. os filmes dele é para ver várias vezes. É como os filmes do David Lynch, é como os filmes do Kubrick, você tem que ver várias vezes. Para você ter essa percepção, né, você tem que ver várias vezes o filme. O que eu pensei, assim, poxa, montagem, filme acertado mesmo da montagem. Porque a montagem, né? Por exemplo, Persona do Bergman, alguém lembra? Persona do Bergman. É um filme muito complicado também de assistir, que fala sobre as mulheres, o gênero feminino. É um filme que, se você não assistir várias vezes, você não pega. Ano passado, em Marimbá, alguém viu? É um filme também complicado, você tem que ver várias vezes. São filmes que você é feito... É igual uma obra de arte. Por que às vezes a gente está assim num museu e para em frente a um quadro e fica ali olhando para aquele quadro muito tempo, tentando entender o que está naquele quadro, por que aquele quadro é tão importante e por que os artistas plásticos tanto falam daquele raio daquele quadro? Às vezes um quadro surrealista. Você fica horas olhando aquele quadro. O que está faltando, talvez, mas isso é o gosto de cada um, é uma profundidade maior em coisas que necessitam dessa profundidade. Então, quando você assiste Oppenheimer, para você pegar esses detalhes, você tem que assistir outras vezes. Eu assisti esse filme 4 vezes. Eu não assisti uma vez só, assisti 4 vezes esse filme. É o meu trabalho, né? Então, é igual como um médico vai fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia difícil, uma cirurgia de coração, tu quer ficar 8 horas ali na mesa, não é você tirar uma cutícula inflamada. É bem complicado, entendeu? Então, é um filme denso, é um filme que faz um estudo sobre aquele personagem, é um filme que o livro não é dessa maneira, só que o Nolan quis contar da maneira dele, porque é assim que ele vê o mundo.
E é um filme que mostra a trajetória de uma pessoa, que se vocês pararem para pensar, quando a bomba ela foi pensada, porque havia um perigo do nazismo. Acho que vocês entenderam isso no filme. Até o Einstein concordava em fazer o raio da bomba para impedir que os nazistas vencessem e ganhassem a guerra e houvesse uma mudança mundial. A partir do momento que os nazistas começaram a perder a guerra, não havia mais necessidade de fazer a bomba. Só que eles continuaram, porque aí o exército americano viu a possibilidade de fazer uma arma de dizimação em massa. Aí vai entrar na parte política, que eu não gosto muito, mas é necessária, que é falar sobre a indústria armamentista dos Estados Unidos, que movimenta a maior economia do mundo, é a indústria armamentista, é o que faz eles serem o que são. Então, quanto mais arma tiver, quanto mais armas poderosas, é melhor. Tanto que o Oppenheimer concordou em fazer o raio da bomba, mas depois criou muita dúvida se havia necessidade de jogar o raio da bomba. Aí você entra naquela discussão que o Christopher Nolan coloca para cada um tomar sua decisão. Ele foi contra já no final, inclusive de fazer a bomba mais poderosa. E aí os Estados Unidos puxou o tapete dele, já botaram ele naquele espécie de tribunal, começaram a acabar com a reputação dele e tudo mais. E ele até, esse filme mesmo que resgata um pouco essa reputação. O que acontece? Aí vai da cabeça de cada um. Ele estava errado? A motivação que ele fez aquilo no começo, depois se arrependeu de ter feito, mas já estava feito, já tinha perdido o controle sobre aquilo. Quando ele falou não vai ter mais, o outro cientista topou fazer e continuou fazendo. Então, é essa coisa que ele joga pra gente. O Oppenheimer é justamente isso. Se a gente tirar o raio da bomba, botar qualquer outra coisa, botar a vacina, o que seja, uma pessoa cria uma coisa que ela pode ser usada de outra forma. E será que essa criação era necessária, era importante? Uma arma de destruição em massa, que se você jogar várias para um lado e para o outro, vai acabar o planeta e todo mundo vai morrer, vai sobrar nada? Será que isso era importante? Será que isso era necessário? Será que era a única forma de deter os nazistas? Era dessa forma? Porque os nazistas não estavam tentando fazer, já tinham as bombas V2 e tudo mais, aquilo tudo. Então era uma corrida armamentista. Mas depois que isso foi se resolvido, havia necessidade de jogar aquelas 2 bombas do Japão? Pois é, eu me lembrei dos zonas de interesse naquela cena, que eles vão decidir onde que vão jogar, qual cidade. Aí o cara fala assim, ali é o nazista, só que está nos Estados Unidos. Não, que outro não, porque na cidade culturalmente eu estive com a minha filha. Exatamente isso. Com a minha mulher lá ainda. Então ali é o questionamento. É a zona de interesse, é o outro, é o nazista, está do outro lado, porque no final das contas a guerra é isso. Né? Exatamente isso. Então ele mostra os 2 lados disso. Ele mostra aquele cientista que foi movimentado pela ciência, por uma vaidade pessoal, de conseguir alguma coisa, e depois ele começa a se questionar, será que o que eu fiz foi bom ou foi ruim? Porque aí você já tem os generais, aí você tem o poder, aí você tem o governo. Então, por isso que o Christopher Nolan não faz um filme a favor da bomba. Ele mostra o que se passou na cabeça daquele personagem e mostra justamente esses questionamentos. E da maneira que tentaram destruir a reputação do homem depois. Comunista, isso, aquilo, sei lá o quê, tudo que tentaram fazer com ele. Então o filme é sobre isso. O filme não é sobre a bomba, é sobre esse dilema na cabeça do pobre do homem. Sim, exatamente. A impressão é essa. Você imagina você fazer uma vacina que talvez você está tentando curar as pessoas usarem depois dessa vacina para matar as pessoas. Que tem a guerra bacteriológica, que foi proibida, mas teve um país que jogou por aí. Jogar um vírus, jogar uma coisa que vai dizimar aquela população local. Isso foi proibido, né? Mas teve gente que jogou em alguns lugares aí e teve um tribunal humanitário sobre isso. Então, às vezes, a pessoa está desenvolvendo uma coisa, independente da motivação que seja, pode até ser uma vaidade, tipo assim, eu consegui fazer uma coisa que todo mundo queria fazer. Aí depois ele começa a pensar, será que eu deveria ter feito? Aí você começa a pensar também, mas se eu não fizesse, quem faria? Tanto que ele larga e o outro rapaz assume para fazer. Então, esse é o questionamento que o Christopher Nolan quer fazer com Oppenheimer. Independente de você entender cada nuance do filme, cada coisa no filme, ele mostra uma pessoa complexa, nós todos somos complexos. Muito. Pessoa que tinha uma mulher, tinha uma amante, tinha isso, tinha aquilo. Enfim, ele mostra esse lado do ser humano, que nós não somos mocinhos e vilões, exatamente isso.
Nós não somos mocinhos e vilões, nós somos sombrios. Nós temos atos de bondade, nós temos atos de maldade. Nós temos atos que a gente mostra um egoísmo e a gente mostra também uma solidariedade. A gente faz isso todo dia. A gente tenta ser uma melhor pessoa. Mas todo mundo sabe aqui, quando a gente está sozinho, olhando no espelho, aquilo que a gente errou, aquilo que a gente acertou. Naquele momento eu poderia ter sido melhor, poderia ter falado melhor, poderia ter sido mais educado, poderia ter sido mais solidário, poderia ter sido mais amigo. Se a pessoa faz uma consciência sobre isso, que é o importante. E ele mostra isso no Oppenheimer, que a cabeça dele foi a 0 a 100 o tempo todo. Também crucificado por aquilo que ele fez, achando que era uma coisa que ia ser boa. Mas será que era boa? Será que é boa fazer uma bomba de destruição, uma arma de destruição em massa? Será que isso é bom? Eu pensei que você Ele tivesse estava dito lutando isso, para você haver um achou equilíbrio. que ele fez por uma coisa e no fim deu outra. Exatamente. Eu pensei que você tivesse... Não, eu disse isso, eu acredito nisso, mas você também pode não acreditar nisso, não. Eu acho que o lado da vaidade falou maior do que o lado... Ele lutou por um equilíbrio político, Sim. Tanto que tem uma cena que o cara fala, você deixou de ser um cientista para virar um político. O que ele queria depois do arco político, ele queria que todas tivessem para... Que foi uma coisa que o Einstein fala para ele. O Sim. Einstein falou isso para ele. Então, que a Rússia tenha também, sei lá, que outra tenha... Que aí você impede um jogar no outro. Que você equilibre. Agora, o Einstein sempre tem fama de ter sido pacifista, que ele nunca quis entrar nessa, né? Sim. Eu acho que tinha do lado do Oppenheimer, assim, um jogo pelo poder, porque o problema é que ele ia perder a reputação dele, ia perder a casa dele, e ele e a mulher estavam dentro daquilo, tanto que o Einstein fala para ele, por que eu fui embora do meu país, por que você não vai? Então, eu também faria isso, eu daria um chute na bunda dele. Estou me fazendo isso depois que eu fui embora. Então tem um lado de vaidade, né? Mas eu amo esse país. Eu amo esse país. Espera aí, ele está querendo que ele consegue, né? Que ele conseguiu a reputação, o dinheiro, a fama. Então nós somos personagens complexos, concorda? No fundo é isso. A gente não é vilão e mocinho, né? Não tem aquele lá de lá somos vilões, nós somos os mocinhos. Nós somos pessoas complexas. Mas ele foi grande vítima da manipulação política. Sim. Para isso que o mais forte ali é a manipulação política. Exatamente. Sim, né? Agora, é um filme baseado em fatos reais? Sim. Ou tem basicamente? Sim, tem uma biografia. Tem também muita ficção ali. Não tem muita ficção, não. É baseado no livro, né, que escreveram a biografia sobre o Oppenheimer. Tem um livro... É a biografia Sim, dele. exatamente. E é fidedigna? Não, a gente tem que pensar no seguinte... Eu quero saber o seguinte, ele sofreu aquilo? Sofreu. Essa parte, sim. Sim, sofreu. Sim, isso ele sofreu. Sim, isso tudo é real. Porque eu desconhecia a maior parte do verso. Eu sabia de Oppenheimer e tal, da bomba atômica, mas a maior parte desse sofrimento dele que eu via, aquela coisa, aqueles olhos magníficos dele, que contavam a história toda, aquela coisa. A atuação é muito boa, né? Agora, tem coisas que às vezes o diretor muda para dar uma maior dramaticidade, uma maior dramaturgia. Então, saber exatamente o que foi falado quando ele estava com a mulher e tudo mais, sei lá o que, não tem como você saber, porque não tem um Big Brother filmando 24 horas da sua vida. Mas os fatos são aqueles. Mas se os diálogos foram exatamente aqueles, estou falando dos mais íntimos, entre ele e a mulher dele, Até porque é muito rápido. Exatamente. Agora, os fatos são aqueles mesmos, da comissão, daqueles cientistas, porque aí você tem várias pessoas numa sala, e aí você escuta as pessoas contando aquilo, e se várias pessoas dizem a mesma coisa, corrobora a história. Tudo está documentado. Nos Estados Unidos você encontra tudo isso documentado nos arquivos. Exatamente. O julgamento, o que foi dito, né, na mesa pelo personagem do Robert Downey Jr., tudo que foi dito está documentado. Mas é evidente que eles não mudaram, porque senão são filmes xarope, né? Exatamente. A gente, às vezes, tem um filme assim que a pessoa ao longo da vida teve 3 amantes, por exemplo. Aí você junta uma só para ficar mais interessante, as 3 partes. Mas ele não teve 3 amantes? Não, mas ele juntou as 3 amantes numa só, porque já deu ideia que ele tinha amante, a gente já entendeu isso. Aí junta as 3 personalidades num personagem só. São recursos dramatúrgicos, a história ficar diferente e não ser um documentário.
Mas os fatos estão todos ali, as datas, o que aconteceu, da maneira que foi feita, isso está tudo ali. Tá falando que a gente tem que encerrar. Mas, ó, eu recomendo para quem tiver tempo, obviamente, esses filmes estão passando na televisão, no streaming, que for, tiver lá, às vezes, de bobeira, reassistir, que se, cada vez que você vê um filme de novo, você pega mais coisa que você não tinha pego na primeira sessão. Exatamente. Obrigado por todo mundo ter vindo, obrigado pela participação de vocês. A gente continua em Guadalupe, né? Ó, pessoal, só lembrar vocês que amanhã, terça-feira, dia 12, nós temos às 3h40 da tarde Triângulo da Tristeza, depois às 6h20 Retratos Fantasmas e às 8 horas o debate com o crítico Carlos Brito e com a crítica Tatiana Trindade. No dia 13 vai ser o dia das homenagens, né? Nós vamos exibir aqui às 16h30 o documentário Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, que foi escolhido pela CCRJ como iniciativa cinematográfica de 2023. Foi um resgate à obra do Nelson, esse documentário passou em Cannes, foi muito aplaudido e a diretora vai estar aqui. E na quarta-feira, no dia 13, e às 18h30 nós teremos o Filhas do Vento, do Joel Zito Araújo, que é um filme em homenagem à atriz Léa Garcia. Aí depois teremos o debate com os críticos Pablo Bazarello, Bruno Jacobo e a Ivelise Ferreira, que é uma das diretoras, viúva de Nelson Pereira dos Santos, vai estar aqui presente também participando do debate. A gente está vendo se ou a atriz Maria Ceissa ou a atriz Dani Ornelas vão conseguir vir e participar também desse bate-papo para poder falar sobre a Léa Garcia. As duas também estão no filme Filhas do Vento. O Bruno Jacobo, que é o crítico, vem falar, tem uma pesquisa vasta sobre a Léa Garcia, então é bacana prestigiar também nossos atores, artistas nacionais. Você mandou fazer essa campanha, eu estava se perdendo. Comprei nos Estados Unidos. Pessoal, mais uma vez... a cabeça do homem. Pessoal, a gente agora precisa só liberar a sala porque vai ter outra sessão. Obrigado, tá, pessoal? Até amanhã.